Ricardo aqui, tá? Nós iremos estar trabalhando hoje a parte de ciclo trigonométrico, tá bom? Nós iremos estudar alguns conceitos muito importantes daqui em diante para vocês, tá? Essa aula é ministrada para o segundo ano do ensino médio, tá? Nós iremos iniciar aqui definindo alguns conceitos que nós precisamos entender no ciclo trigonométrico, tá? Nós iremos então, a partir desse estudo aqui, definir esses conceitos, tá bom? Então aqui nós temos aqui um ciclo trigonométrico, ou podemos chamar de circunferência trigonométrica, tá bom? Nós iremos definir nesse ciclo trigonométrico alguns quadrantes, tá? O que seja isso? Esse quadrante aqui, nós temos no ciclo trigonométrico 4 quadrantes, tá bom? Como que nós nomeamos esses quadrantes? Esses quadrantes eles são nomeados, tá, em sentido anti-horário. Então aqui nós temos o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, o terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Então nossos ângulos eles estarão definidos em algum desses quadrantes aqui. Bom, então essa é a primeira definição que nós temos aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? Nós também temos que entender que aqui, onde a circunferência, onde o ciclo trigonométrico corta esse eixo aqui, nós temos o 0 grau. Aqui nesse eixo nós temos o 90 graus. Aqui os 180 graus, 270 graus. E aqui, finalmente, 360 graus, tá? Os ângulos, então, eles estarão entre esses graus aqui, entre 360 graus. Porém, pode ocorrer de nós termos ângulos de 390 graus, de 540 graus, tá? Então, a partir daí, nós iremos aprender a calcular também em qual quadrante esses ângulos se encontram, tá? Então, aqui eu estou definindo os meus quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Tá? Os nossos ângulos que são de 0 graus, 90 graus, 180, 270, 360 graus. Então, por exemplo, um ângulo de 30 graus, ele se encontra no primeiro quadrante, porque 30 é maior do que 0 e menor do que 90. Então, ele se encontra no primeiro quadrante. Tá? Um ângulo, por exemplo, de 150 graus, ele está localizado no segundo quadrante, porque ele é maior do que 90 graus e é menor do que 180 graus. Tá? Então vamos determinar aqui em qual quadrante está localizado 390 graus. Tá? Vamos lá, vamos acompanhar aqui para a gente fazer essa resolução aqui. Se eu tenho 390 graus, nós temos que definir em qual quadrante ele está. Tá? Então para isso, nós teremos que fazer o seguinte: se uma volta completa na circunferência é de 360 graus, para mim encontrar quantas voltas eu vou dar a partir desse ângulo aqui, tá? Então o que eu tenho que fazer? Fazer a divisão de 390 graus por 360 graus. Então eu tenho que 390 dividido por 360 é igual a uma volta completa, pois o 360 cabe no 390 apenas uma vez. Então seria a mesma coisa de dizer para vocês que eu dei uma volta completa, tá? E vai me sobrar alguns graus. Quantos graus irá sobrar? Nesse caso aqui, 390 graus menos 360 é igual a 30 graus. Então, o 390 representa nesse círculo trigonométrico uma volta completa mais 30 graus. Então, esse 390 aqui, quando a gente for aprender a calcular o seno e cosseno, ele será igual ao seno e cosseno de 30 graus. Tá? É o que a gente vai aprender a fazer as definições aqui. Tá bom? Tá, então vamos dar sequência aqui no conteúdo. Nós precisamos estudar também, tá, a parte de simetria, tá, a parte de simetria no círculo trigonométrico. Tá? Dado um determinado ângulo, tá? Dado um determinado ângulo, nós temos aqui o ângulo alfa. Esse ângulo aqui, ele forma eixos de simetrias no círculo trigonométrico.
tá? Ele tem simetria em relação ao eixo vertical, ao eixo horizontal e à origem, tá? Em relação ao eixo vertical, nós temos que esse ângulo aqui ele é simétrico a esse ponto aqui, ó. Observe, tá? Então aqui nós temos o eixo de simetria aqui relacionado ao eixo vertical. Então aqui eu tenho um ponto de simetria, tá? Esse ponto aqui com esse ponto são pontos de simetria. Eu tenho também a simetria relacionada à origem, tá? Então aqui relacionada à origem, prolongando aqui nós temos o seguinte: esses pontos eles são simétricos, tá? Então ele é simétrico a esse ponto aqui, simétrico a esse ponto aqui, e nós temos também o eixo de simetria relacionado ao eixo horizontal, tá? Que estará determinado aqui nesse ponto. Então nós temos 3 eixos importantes de simetria no ciclo trigonométrico, tá? Nós temos em relação ao eixo vertical, nós temos esse ponto aqui de simetria. Em relação à origem e relação à horizontal, tá? Esses 3 eixos são muito importantes para a gente calcular, tá? Porque nós iremos utilizar muito a redução ao primeiro quadrante para a gente calcular o seno e o cosseno, tá? Dos ângulos, tá bom? Então essa foi a parte dos eixos de simetria que nós temos no ciclo trigonométrico. Nós vamos agora para a parte do estudo, tá? Do seno e do cosseno no ciclo trigonométrico, tá? Para a gente identificar qual eixo é o seno e qual eixo é o cosseno, nós temos que entender o seguinte: o eixo do seno é representado pelo eixo vertical, que a gente popularmente conhece como y, tá? O eixo do cosseno é representado pelo eixo horizontal, que chamamos de x. Tá? Para você entender, caso fique com dúvida na hora de construir o ciclo trigonométrico, é só pensar o seguinte: se eu estou sem sono, eu estou em pé. Então, o seno é o eixo vertical. Se eu estou com sono, eu estou deitado. Então, o cosseno é o eixo horizontal. Tá? Da mesma maneira, nós temos o 0 graus, 90 graus, 180, 270 e 360. Só que nós temos que fazer ainda o estudo do sinal para o seno e para o cosseno no ciclo trigonométrico. Observe aqui comigo. Aqui nós temos o seguinte, tá? O eixo vertical é o eixo do seno, tá? Se ele está acima da origem, tá? Ele será positivo, tá? Então vamos definir aqui então, novamente, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá bom? Então nós definimos aqui os nossos quadrantes novamente, tá? Vamos fazer um estudo de sinal aqui por partes então. Olha só. Vamos começar aqui no cosseno então, para ficar mais simples aqui. Observe que o cosseno à direita da origem, ele é positivo no primeiro quadrante. Observe que os ângulos estariam nessa parte aqui do primeiro quadrante. Se é à direita da origem, ele é positivo. Então, o meu cosseno aqui representado seria positivo, tá? Ele é positivo. Vamos agora analisar o seno. O seno no primeiro quadrante, ele está acima da origem, então ele é positivo. Primeiro quadrante, o seno aqui ele é positivo. Fizemos o estudo então para o primeiro quadrante. Vamos analisar agora o segundo quadrante. Observe que o seno no segundo quadrante, ele ainda está acima da origem, então ele ainda é positivo. Então novamente o seno fica positivo. Tá? Agora o cosseno, olha o que vai acontecer com o cosseno. Ele está antes da origem, ele está à esquerda da origem, então ele será negativo. Então aqui nós temos no segundo quadrante o seno sendo positivo e o cosseno sendo negativo. Tá? Estudando o terceiro quadrante agora.
Para o cosseno, observe que no terceiro quadrante ele é negativo, tá? Ele está à esquerda da origem. Então, o cosseno é negativo. Já o seno, olha só, o eixo vertical que representa o seno. Nesse caso aqui também ele vai ser negativo, porque ele está abaixo da origem. Tá? Então, nós temos aqui para o seno negativo. Fizemos o estudo, então, do terceiro quadrante. Então, se o ângulo ele está, vamos supor um exemplo, 220 graus, o cosseno será negativo e o seno também será negativo, porque ele se encontra no terceiro quadrante, tá bom? Já aqui no quarto quadrante nós temos o eixo vertical representado pelo seno, ele será negativo, tá? E o eixo horizontal, que é o cosseno, ele será positivo. Então esse estudo de sinal aqui é muito importante para a gente definir alguns outros conceitos e realizar os cálculos necessários, tá? Fica ligado que já voltaremos com o próximo bloco dessa aula.